e decidiu publicar. Mas quando você diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz que essa coisa aí é haram, essa coisa aí é proibido, essa coisa aí é shirk, essa coisa aí você não pode se aproximar. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam essa coisa aí não fez. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam essa coisa aí não ensinou. As pessoas puras. No outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, só para terminar, hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, e pelo amana científico do Sharia, esse hadith é daif. Embora alguns ulamás tenham que é autêntico, mas o hadith é daif, mas o seu significado é certo. O significado do hadith é certo. É daif apenas no seu sanad, na sua cadeia de narradores. Hudayfa ibn al-Yaman diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: "Satakunu fitanun ستكون فتن سماء حكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وأشراف اللسان فيها كوقوع السيف." Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Satakunu fitanun", acontecerão vários fitanes, várias tentações, vários tumultos, várias perturbações, muita sedução. No Akhir Zaman há de acontecer muita sedução, muita perturbação, muitos fitnas, muitas tentações. Satakunu fitanun. Depois diz: Samma'un. As pessoas vão ter as orelhas, mas não terão a capacidade de ouvir aquilo que é o haqq. O haqq será transmitido, o haqq será levado para as pessoas, mas os ouvidos das pessoas estarão vedadas de ouvir aquilo que é o haqq e seguir o haqq. O haqq será falado por pessoas que não têm a capacidade de falar o tal haqq. O haqq esse que não é o haqq do Qala Allah, Qala Rasuluhu. Quer dizer que aparecerão pessoas a falar acerca do dino de Allah subhanahu wa ta'ala, coisas que não deviam falar dentro do dino de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Amiyá", existirão pessoas que não terão a capacidade de ver, a capacidade de visualizar aquilo que é a verdade, aquilo que é o haqq, que está plasmado nos ditos de Allah subhanahu wa ta'ala e nos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E depois diz: "Man ashrafa laha istashrafat lahu", aquele que se meter nesses fitnas, o fitna vai levar ele consigo, vai mergulhar lá e não conseguirá sair desse fitna, não terá salvação. E depois diz: "Wa ishraf al-lisan fiha kawqu' as-sayf", e aquele que proferir com a sua língua palavras que vão desviar as pessoas, palavras que vão fazer com que as pessoas não sigam o seu rumo, que não sigam Qala Allah, Qala Rasuluhu, será pior que aquele que pegou numa espada e matou toda a gente, aquele que pegou numa bomba atômica e destruiu toda a humanidade. Porque a língua tem uma capacidade poderosa, mais que uma bomba atômica. Porque a bomba atômica poderá apenas atingir os que estão à volta ou perto da bomba. Mas a língua, principalmente nos dias em que nos encontramos, onde a tecnologia, as redes sociais, os canais, a mídia, corre a uma velocidade, vou dizer, a velocidade da luz, a uma velocidade que nem sabemos como compará-la. Então, você tenha cuidado, se você realmente tem temor de Allah subhanahu wa ta'ala, evite falar coisas sem que você tenha bases no dino de Allah subhanahu wa ta'ala, porque senão vai criar uma fitna, vai criar uma perturbação, vai criar um distúrbio naquilo que é a convivência das pessoas, aquilo que é a adoração das pessoas. E para que isso não aconteça, nós precisamos, na verdade, voltar para aquilo que os Sahaba disseram: "La yasluhu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha". Akhir hadhihi al-umma, que somos nós, estamos a viver nesse tempo de fitna. Nunca teremos sucesso, nunca teremos salvação, senão se voltarmos para aquilo que é os primeiros, aquelas três gerações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Khairun nasi qarni, thumma alladhina alunahum, thumma alladhina alunahum".
A melhor geração é a minha geração, e depois a geração dos sahabas, a geração dos tabiinas. Nós temos que voltar a praticar o Islã, a praticar o Dini, segundo era praticado por aquelas gerações. E são esses que o profeta disse: Man kana ma ana alayhi wa ashabi. Aqueles que estiveram a praticar o Dini, segundo o que eu pratico, os meus sahaba, esse é o grupo que está salvo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E decidiu publicar. Mas quando você diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz que essa coisa aí é haram, essa coisa aí é proibido, essa coisa aí é shirk, essa coisa aí você não pode se aproximar, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam essa coisa aí não fez, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam essa coisa aí não ensinou, as pessoas pura e simplesmente não acreditam. E isso é verdade. Isso é verdade. Por exemplo, nós agora estamos aqui na praça. Vamos supor que era um artista ou um cantor que estaria aqui a desfilar a sua bela música. Havia de existir espaço aqui para as pessoas? Havia de existir espaço? Não existiria espaço. Mas uma informação que existe uma palestra onde vai se falar de Allah, onde vai se falar do seu profeta, as pessoas pensam duas vezes. Tenho que ir a Machamba, tenho que não sei o quê, tenho meus afazeres, tenho não sei o quê. Por quê? Porque estamos num tempo em que yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. Aquele que é a pessoa que não é de confiança, a pessoa que não é honesta, a pessoa que não é digna de alguma responsabilidade, é a pessoa mais confiável para as pessoas. É a pessoa que as pessoas mais acham que é a pessoa mais fidedigna e que é a mais confiável. E aquele que é confiado, as pessoas não confiam. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. ينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ كيف الرويبضة؟ ينطق falará, dará a sua palavra al-Ruwaybida. Os sahabas perguntaram: que é essa Ruwaybida, ya Rasulallah? O profeta disse: Ar-rajulu tafih, é aquele indivíduo que não tem as ferramentas suficientes para dizer alguma coisa acerca do din. É aquele indivíduo que não tem a bagagem suficiente para dar um fatwa, para dar um veredito no din de Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Ruwaybida é aquele indivíduo que aprendeu hoje e amanhã quer dar fatwa, quer dar ilmo, quer dar conhecimento, quer falar algo acerca do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é Ar-Ruwaybida. E isso estamos a assistir, está a acontecer, razão pela qual as pessoas andam confusas, não têm um rumo a seguir, não sabem o que é que devem seguir no dini deles. Hoje ouvem este dizer que isso aqui é haram, amanhã vão ouvir o outro dizer que é halal. Hoje ouvem este dizer que isso aqui é bid'a, amanhã vão ouvir dizer que não é bid'a, isso aqui é sunna. Hoje ouvem este dizer que isso aqui é sunna, amanhã vão ouvir dizer que não, isso não é sunna, isso aqui é bid'a. As pessoas encontram-se confusionadas e confusas no seu dini. São sinais do Qiyamah. São sinais do Akhir Zaman. E no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, só para terminar, hadith de Hudhaifa ibn al-Yaman, e pelo amana científico do Sharia, este hadith é da'if. Embora alguns ulamás disseram que é autêntico, mas o hadith é da'if, mas o seu significado é certo.
O certificado do hadith é certo. É da'if apenas no seu sanad, na sua cadeia de narradores. Hudhaifa bin Yaman diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Satakunu fitanun samma'un bukma'un amiya. من أشرف لها استشرفت له وأشراف اللسان فيها كوقوع السيف. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Satakunu fitanun. Acontecerão vários fitanes, várias tentações, vários tumultos, várias perturbações, muita sedução. No Akhir Zaman há de acontecer muita sedução, muita perturbação, muitos fitnas, muitas tentações. Satakunu fitanun. Depois diz: Samma'un. As pessoas vão ter as orelhas, mas não terão a capacidade de ouvir aquilo que é o haqq. O haqq será transmitido, o haqq será levado para as pessoas, mas os ouvidos das pessoas estarão vedadas de ouvir aquilo que é o haqq e seguir o haqq. O haqq será falado por pessoas que não têm a capacidade de falar o tal haqq. O haqq esse que não é o haqq do Qala Allah, Qala Rasuluhu. Quer dizer que aparecerão pessoas a falar acerca do dino de Allah subhanahu wa ta'ala, coisas que não deviam falar dentro do dino de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Amiya. Existirão pessoas que não terão a capacidade de ver, a capacidade de visualizar aquilo que é a verdade, aquilo que é o haqq, que está plasmado nos ditos de Allah subhanahu wa ta'ala e nos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E depois diz: Man ashrafa laha istashrafat lahu. Aquele que se meter nesses fitnas, o fitna vai levar ele consigo. Vai mergulhar lá e não conseguirá sair desse fitna. Não terá salvação. E depois diz: Wa ishrafu lisani fiha kawqu'u sayf. E aquele que proferir com a sua língua palavras que vão desviar as pessoas, palavras que vão fazer com que as pessoas não sigam o seu rumo, que não sigam Qala Allah, Qala Rasuluhu, será pior que aquele que pegou numa espada e matou toda a gente. Aquele que pegou numa bomba atômica e destruiu toda a humanidade. Porque a língua tem uma capacidade poderosa, mais que uma bomba atômica. Porque a bomba atômica poderá apenas atingir os que estão à volta ou perto da bomba. Mas a língua, principalmente nos dias em que nos encontramos, onde a tecnologia, as redes sociais, os canais, a mídia, corre a uma velocidade, vou dizer, a velocidade da luz, a uma velocidade que nem sabemos como compará-la. Então, você tenha cuidado. Se você realmente tem temor de Allah subhanahu wa ta'ala, evite falar coisas sem que você tenha bases no dino de Allah subhanahu wa ta'ala, porque senão vai criar uma fitna, vai criar uma perturbação, vai criar um distúrbio naquilo que é a convivência das pessoas, aquilo que é a adoração das pessoas. E para que isso não aconteça, nós precisamos, na verdade, voltar para aquilo que os Sahaba disseram: La yasluhu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Akhir hadhihi al-umma, que somos nós, estamos a viver nesse tempo de fitna.
nunca teremos sucesso, nunca teremos salvação, senão se voltarmos para aquilo que os primeiros, aquelas 3 gerações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Khairun nasi qarni, thumma alladhina alunahum, thumma alladhina alunahum." A melhor geração é a minha geração, e depois a geração dos Sahabas, é a geração dos Tabi'inas. Nós temos que voltar a praticar o Islã, a praticar o Dini, segundo era praticado por aquelas gerações. E são esses que o profeta disse: "Man kana ma ana alayhi wa ashabi", aqueles que estiveram a praticar o Dini, segundo o que eu pratico, os meus Sahaba, esse é o grupo que está salvo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.